E aí, tudo beleza? Aqui é o David do Chief of Design e eu tô aqui gravando um Hangout, tá? Nesse mês de março, que tem a Semana da Mulher, hoje, o dia 8, né? Dia Internacional da Mulher. Então, eu tive a ideia de criar uma série de vídeos, criar uma série de Hangouts com garotas, com meninas, com mulheres que trabalham na área, tá? De design, desenvolvimento, criatividade, para falar um pouco da experiência delas, como elas entraram no mercado, qual a visão delas do panorama geral, enfim, da área. E, para começar essa série aí especial de Hangouts, eu chamei uma pessoa que eu vi uma palestra no WordCamp e eu gostei bastante, e ela é designer, é desenvolvedora, tá? Eu gostaria de fazer suspense, mas sempre quando eu coloco o vídeo no YouTube tem o nome da pessoa lá, então não tem como fazer suspense, né? Um dia eu consigo fazer suspense, assim, antes de apresentar a pessoa. Eu vou criar um hangout, assim, sem o nome da pessoa, só para fazer esse suspense, só para me satisfazer, enfim. Então, como você já deve estar vendo aí, hoje eu vou bater um papo aqui com a Anissa Ferreira. É isso? Isso. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Então, Anissa, é, eu quero saber um pouquinho de você, um pouco da sua história, assim, como que você começou, qual curso você fez, da onde você vem, e o porquê você decidiu trabalhar nessa área. Você trabalha com design e desenvolvimento. Isso, eu trabalho com os dois, né? Até uma coisa que às vezes é uma atividade bem híbrida já o design em si, né? E ainda misturo com a programação, com o desenvolvimento. E, Oi, pode falar. opa, é, só mulher mesmo para fazer isso daí, para conseguir trabalhar com design Multitarefas, né? e desenvolvimento, porque olha, eu acho que eu só encontrei só um carinha que eu conheci, né, num curso que eu fiz, que ele conseguia fazer os dois muito bem. O resto, ou era um ou era outro. O cara ou desenvolvia muito bem, criava uns negócios nada a ver, uma combinação de cor, ou o contrário, fazer isso que você faz. Na verdade, a minha Hum, formação é de design, né? Eu hum, sou formada em design gráfico pelo Senac. Tenho técnico de design gráfico também, então eu vim do design gráfico, mais voltado ainda para impresso, mas como web foi sempre uma coisa que me interessou muito desde criança, assim, então desde, sei lá, de quando eu tive computador, o meu objetivo era fazer sites. Eu começava a brincar com front page, depois o Dreamweaver, Photoshop demais, assim. Então, eu brincava com os softwares e eu queria fazer sites. E a ideia de conseguir fazer uma coisa e colocar ela no ar, na internet, essa ideia de publicar, né, para o mundo, assim, mesmo que ninguém fosse ver, porque ninguém via. sim. Mas isso era uma coisa assim, nossa, eu achava muito mágico, assim. Então, eu fiz o curso de design, mas a minha intenção sempre foi eu adoro impresso, adoro todas as teorias, os conceitos, mas a minha intenção sempre foi aliar isso com a parte da web que tem a questão da interatividade, né? Que acho que é a parte que mais me atrai, assim, né? Que eu gosto de trabalhar no design. Show. Eu até estava conversando com você antes de entrar, né, que a gente tem alguns pontos parecidos aí. Um deles é justamente esse daí, que eu fiz faculdade de design gráfico, eu não fiz no Senac, eu fiz no Senac técnico e multimídia, depois eu dei aula lá, acabei dando aula em cursos livres e tal. E também eu sempre quis fazer, eu entrei nessa área justamente por causa disso aí que você falou, sempre quis fazer e ver as coisas aí funcionando na internet, essa interatividade, por isso que eu sempre foquei também em design digital, em web design, enfim. E quando que foi que você decidiu entrar, ir mais para essa parte aí de tecnologia, né? Sair um pouquinho do gráfico? Porque eu não sei em que época que você fez a faculdade, mas eu acredito que tinha pouca coisa sobre, né? Devia ser muito novo. Então, qual que foi o start? Foi realmente quando você teve um computador e você decidiu entrar na área? Na época que eu entrei na faculdade já existiam cursos um pouco mais voltados para o mundo digital,
mas eu realmente optei pelo curso de design gráfico, porque o que eu gosto realmente é a questão de, como um professor meu falava, que o design, na verdade, ele é uma atividade de projetar, né? É o processo intelectual ali de você projetar alguma solução, e no caso do design gráfico, voltado para a comunicação. Eu queria essa parte conceitual, essa parte teórica. A parte prática do meu curso era extremamente voltada para o impresso, e aí a gente teve um semestre assim de web. E aí eu fiquei meio sentindo falta, assim, até porque eu já trabalhava, na época eu já trabalhava cuidando de um site, e depois, na metade da faculdade, eu já fundei o meu estúdio também, a gente já começou a pegar algumas coisas. E aí, por conta disso, do meu trabalho, como eu era freelancer, a demanda que surgiu mais foi de web, né? Porque na época ainda não tinha, lá para 2009, né, quando a gente começou, já existiam, lógico, os freelancers de web design, mas era aquela coisa muito, ainda, ou muito robusta, ou muito amadora. E aí foi que a gente começou a tentar fazer um meio termo ali, né? Ter uma coisa de design mesmo, de um visual legal, mas também ter uma programação que fosse viável de, sei lá, duas pessoas fazerem, né, um site, não precisar ser uma equipe de uma empresa de TI gigante para fazer esse site. Então foi isso, assim, foi uma demanda de mercado mesmo que me fez. Hoje a gente é focado basicamente em web e outras coisas que envolvem interatividade, então um pouco de vídeo ou de games. Então isso foi demanda do mercado mesmo, fez a gente direcionar para esse mundo mais digital, né, e não tão do impresso. Eu também comecei em 2009. Ó. Em 2009 tinha muito site em Flash, né? Ainda tinha vários sites que era em tabela, a Sim, coisa ainda era meio feia. tinha muito site em tabela, muito site só com imagem, coisas que já poderiam ser CSS, né? Era ainda imagem. Tinha muito site que era feito fatiado no Photoshop. Sim. A gente pegou, acho que, esse início de uma web mais limpa, mais quando ela começou a ficar mais consistente, né, as tecnologias, assim. Então, acho que até por isso que eu acabei indo para o mundo do WordPress e tal. Legal. Essa parte aí, eu comecei final de 2008, início de 2009, tinha cada coisa estranha. Sim, Mas, demais. mas e a parte de desenvolvimento? Você falou que desenvolve. Como que você chegou nisso daí? Porque, querendo ou não, são coisas meio distintas, né? Quando você fala para um desenvolvedor fazer alguma coisa de design, fala alguma coisa de design, o cara já treme na base, o cara já pira. E o que te levou a entender um pouco enfim, de programação? Foi necessidade mesmo de ter que fazer o site, colocar no ar e aí teve que se virar? Ah, na verdade, eu comecei com o HTML, né? Que eu acho que muita Sim, gente começa. E aí, como eu falei, eu mexia no front page, que ele era meio visual, mas ele acabava gerando um código, e algumas coisas você tinha que mexer ali no código mesmo. E eu achava muito interessante essa coisa de um texto gerar imagem, né? Gerar algo visual. E eu comecei estudando isso, HTML, e aí conforme eu ia mudando, né, dos editores, então o Dreamweaver, o próprio Flash mesmo, eles sempre iam exigindo alguma coisa de programação. Também quando eu fiz um blogspot, né, e aí eu podia personalizar o HTML. Então, assim, eu ia, para fazer o design que eu queria, eu tinha que ter algum conhecimento de programação, né? E aí eu acabei aprendendo o primeiro HTML e o CSS. E aí hoje também é por conta de como no meu estúdio somos duas pessoas apenas, né? E eu sou mais focada no design, mas eu acabo fazendo também o front-end, porque assim eu consigo realmente realizar aquele design que eu propus. E o contrário também, né? Eu consigo fazer um design mais possível de ser programado, porque eu sei realmente o que é possível e o que não é possível fazer no CSS, né? Não adianta eu colocar coisas ali que, sei lá, só fica legal no editor de imagens, mas na web não vai ficar legal. Então, acho que foi uma necessidade, mas assim, é uma coisa que eu gosto realmente, né? Essa parte mais técnica da coisa.
Eu acredito nisso aí também que você falou, eu bato bastante na tecla nisso aí. Quando alguém, carinha fala para mim que quer ser web designer e tal, eu falo para ele saber pelo menos o básico de HTML, não que ele precise codar todo dia, né, mas que ele entenda para qual tecnologia ele está criando o layout dele e como vai ser aplicado. E, Exatamente. e como que você criou a sua agência, enfim, como que começou essa parte mais empreendedora, vamos dizer assim? Na verdade, eu nunca fiquei pensando muito, né, onde eu ia trabalhar ou esse tipo de coisa. Eu descobri que eu queria ser designer e aí fiquei, né, pensando onde é que isso ia me levar. E aí eu tive um emprego só, na verdade, que foi logo quando eu entrei na faculdade, com a faculdade nesse primeiro emprego. E aí eu fiquei 1 ano e meio trabalhando e estudando, que até já era com web, né? Eu cuidava eu fiz um site e aí eu passei a gerenciar ele para a empresa e outras coisas de design também que eles tinham lá de demanda. E aí, depois desse emprego, eu percebi que eu queria empreender, né? Então eu saí e aí resolvi empreender porque eu ia querer fazer isso, era o que eu queria da minha vida, assim, a longo prazo, mas eu imaginei que se eu deixasse para depois, né, no sentido de conseguir um emprego legal e depois algum dia largar para ser empreendedor, ia ser mais difícil, porque você está estabilizado, né? Às vezes cria uma zona de conforto e tal. Então eu pensei, já tá tudo difícil mesmo, né? Estudante, não dorme, não tem dinheiro, não tem nada, então já vou ser empreendedora logo, passar essa fase difícil logo, que é o começo, ver o que que dá, né? Quanto antes começar, melhor, eu imaginei. Hoje eu vejo que, assim, foi um caminho que eu escolhi, com certeza não me arrependo, eu acho que faria de novo mesmo. Entendi. E você tá então quanto tempo que você tá só como freelancer, como agência? Quase 10 anos? É isso? Eu calculei errado. São, 2000 oficialmente 2009, mas em 2008 a gente já estava começando, sou eu e meu sócio, que é o meu namorado, o Alisson Souza, 8 anos, né? Então, tem aí de estrada. 8 anos sobrevivendo aí com só trabalhando para você mesmo. Isso daí é demais, hein? Exatamente. E você, como designer mulher, assim, você já sentiu algum tipo de dificuldade por isso? Já sentiu, não digo preconceito, mas alguns muros mais altos para você pular por causa disso daí, para você ultrapassar? Ou você não sentiu nada a ver? Isso daí não interferiu em nada? O que eu vejo é que, assim, primeiro que a profissão de designer gráfico, né, o designer gráfico hoje, na faculdade, no curso técnico, nas formações, era muito bem dividido, assim, era bem igualitário. Mais ou menos 50%, né, homens e mulheres na turma. Então, nesse sentido, assim, achei que o meu curso, minha área, foi bem mais justo, né? Agora, algumas coisas a gente percebe, assim, mais no mercado mesmo. Como eu fui praticamente direto, né, para a carreira, para o lado do empreendedorismo, as coisas que a gente percebe mesmo são coisas mais sutis, assim. Então, por exemplo, já aconteceu em reunião, isso algumas vezes, né? Eu e o meu sócio, a gente ia e, por exemplo, o cliente só se direcionava a ele, como se ele fosse, assim, o líder, né? Que eu fosse, tipo, a Sim. secretária, entendeu? Às vezes, eu falava alguma coisa e o cliente respondia para ele, entendeu? Então já aconteceu isso várias vezes, mas eu pelo menos aprendi a contornar um pouco isso. Faz isso já faz tempo que não acontece, ainda bem, acho que as pessoas estão vendo, né, que não é bem assim. A gente sente, percebe,
é uma coisa pequena, né? Parece até boba, mas quando isso acaba se repetindo várias vezes, você vai se sentindo, né? Então hoje a gente consegue, eu consigo controlar um pouco melhor isso, mas são coisas que acontecem, né? Na área do design nem tanto. Eu acho que na área da programação, do desenvolvimento, como eu também sou designer e desenvolvedora, às vezes as pessoas acham que, sei lá, que eu não programo, que eu só faço design, que eu faço a parte bonitinha da coisa, deixar a coisa bonitinha, né? Conhecimento técnico, acho que eles acabam tendo uma visão um pouco mais de que é coisa de homem, assim. Aí, a partir do momento que você prova, né, que sabe o que você está falando, a maioria das pessoas entendem e até às vezes percebem que, poxa, estava fazendo uma diferenciação, né? Como eu falei, acredito que na maioria dos casos essa diferenciação, assim, ela é bem inconsciente, as pessoas não estão fazendo assim intencionalmente, né? De É te cultura, né? diferenciar de alguma forma. Exatamente, é a cultura, né? Então é difícil você, às vezes, estar preparado, né, de antemão. E aí, quando vê, já foi, né? Então, assim, esse tipo de coisa acontece, mas eu acho que nós, como mulheres, temos que estar preparadas também para chamar atenção para esses fatos, né? E falar, olha, aconteceu isso aqui, eu respondi anteriormente exatamente o que a outra pessoa falou, por que a minha resposta não foi certa, entendeu? Então a gente também tem que ser mais assertiva nesse sentido, né? De falar quando as coisas, deixar, ser bem objetivas e claras, porque acho que muita menina também fica meio com receio de falar, né? Sim. E por incrível que pareça, né, eu tive como chefes, na grande maioria, mulheres. Então, a minha chefe atual é uma chefe, né? A minha chefe atual é uma mulher, né? Que era desenvolvedora, ou é ainda, enfim. Também, quando eu estava trabalhando mais com front-end, era uma mulher também, que era a líder da área. Então, apesar de ter, eu não sei se na sua visão, mas na minha visão tem bem menos mulher nessa parte de desenvolvimento, né? E apesar disso, eu tive sempre mais chefes, assim, eu tive dois caras só como chefe, o resto foi praticamente tudo mulher. Então, quando eu acho que ela consegue alcançar, consegue ultrapassar essas barreiras aí, ela consegue se destacar até a ponto de ser líder, ser chefe, como foram as experiências que eu tive aí. Sim, eu acho que a mulher para se destacar nessa área, nas áreas de programação em geral, né? Elas acabam tendo que trabalhar, se esforçar um pouco mais, assim, né, para se destacar. Então, justamente para quebrar essas barreiras, né? Vi um estudo que dizia que as mulheres elas se sentiam menos confiantes para, por exemplo, se aplicar para uma vaga de emprego. Elas só iam aplicar se elas tivessem, sei lá, todos os requisitos da vaga. E os homens, por exemplo, se eu tiver a maioria, eu já me aplico a essa vaga. E aí o que acontecia era que homens que eles tinham uma boa formação, mas às vezes algumas mulheres que poderiam ter até uma formação melhor do que eles, não estavam ocupando aqueles cargos, porque elas ficavam mais inseguras, né? Então, eu acho que nós mulheres também temos isso, ainda essa questão de achar de achar não, é uma realidade, né? Se sente muito insegura porque sabe que vai ser questionada, né? Sabe que vai ser cobrada. Então, às vezes também um erro de uma mulher em uma dessas áreas, né? Ele é muito mais cobrado do que o de um homem. Aí já vem aquela história, né? Tinha que ser mulher e tal. Então, acho que a gente, para evitar esse tipo de coisa, acaba se podando um pouco. Então, eu acho que é legal quando você vê mulheres na liderança, porque elas estão ali se arriscando, né? Você ser uma líder, você vai estar se arriscando, porque você é muita responsabilidade, né? Se você tivesse que vender uma dica aí para uma garota que está assistindo esse Hangout agora, está iniciando na área e quer trabalhar com tecnologia, com desenvolvimento, ou até mesmo com
um design de interfaces, enfim. Qual dica você daria aí? Qual dica você venderia, né? A dica de ouro aí você daria para essa iniciante aí que está assistindo o nosso Hangout? Acho que a dica de ouro, que ela vai me agradecer depois, é entre na área. Faça exatamente isso. Porque é a área que tem tendência para crescer, que tem espaço, que tem demanda. As empresas estão precisando de profissionais. Hoje mesmo eu devo ter visto, sem mentira, umas 15 vagas de pessoas procurando programadores e designers de interatividade e áreas afins, porque existe uma demanda e as pessoas não estão acompanhando, né, com as suas formações. Então, não tenha medo, porque tecnologia ela muda muito, sim, mas nada que um estudo, né, que você continuar estudando, se aprimorando, como seria em qualquer outra área, não resolva. Então, quebre essa barreira, não se intimide, né, de espaços onde só vão existir homens. Então, na sala de aula ou num evento, vá, porque vai ter mulher também. E aí você vai conhecer essas mulheres, vai ver que elas vão ter histórias bem parecidas e você vai gostar. Se for realmente o que você quer fazer, vai fundo. E continue estudando, né? Porque estudar nessa área realmente é fundamental e para qualquer pessoa. Então, leia bastante, siga os blogs, né? O Chief of Design, inclusive. Opa, Então, obrigado. porque são informações que se atualizam muito rápido, então não tem como ficar só nos livros, né? Embora eles sejam importantes. Mas são coisas que você precisa aprender, assim, às vezes de um dia para o outro. Então é isso. Acho que eu gostaria muito de ver muito mais mulheres assim nessa área, principalmente na área de programação, né, que tem menos do que o design. E que elas estejam inseridas normalmente, né, que não fosse preciso a gente estar falando dessa questão de mulher, das diferenças, né, e sim das coisas que são iguais. Então espero que no futuro isso seja possível. Amém. Eu acho que tá, assim, estamos muito longe ainda de ter igualdade, mas estão caminhando aí. Eu acho que cada vez mais eu vejo meninas aí fazendo. Eu tenho um curso, por exemplo, de web design, ensino WordPress, tal, HTML, e tem uma boa porcentagem, eu acho que tá chegando aos 40% de garotas, tá quase pau a pau, assim. Então, tem interesse realmente, falta mão de obra qualificada, e mulher, quando se dedica para fazer alguma coisa, normalmente tende a ser melhor que a gente, isso é natural, mas tem algumas barreiras, né, que você já citou aí, que infelizmente podem desanimar alguém que está iniciando aí, mas não faça isso daí, viu? A piscina aqui não é gelada, não, tá? Pode, pode vir aqui para a área de tecnologia, de web design, design de interface, tudo isso, design digital, front-end, desenvolvimento, que tem vaga e tem pouca mão de obra qualificada, assim, pouca mão de obra boa mesmo, né? E, Anissa, eu queria agradecer você por esse hangout e também abrir esse espaço aí para você passar seus contatos, falar, divulgar seu trabalho, enfim, passa essa é a hora do jabá, você pode fazer o que você quiser aí. Tá bom. Bom, convidar então vocês para visitarem o nosso site, que é astdesign.com.br, deixar o endereço certinho, Tá. que é o meu estúdio, onde a gente oferece serviços de design e desenvolvimento para interatividade. Então, principalmente web hoje, que a gente trabalha, e nós somos especializados em WordPress. Qualquer projeto pode falar com a gente. Nós também fazemos vídeo e games. E
como a gente é bastante envolvido com a comunidade WordPress, também queria chamar quem tem interesse por WordPress, os meetups que a gente organiza, que são os encontros mensais. Também vou deixar o link da comunidade. E falando sobre as mulheres, né, na área de tecnologia, nós temos um grupo no Facebook que é o grupo WordPress Women Brasil, né? Então a gente tem um grupo de mulheres do WordPress e as mulheres que estiverem interessadas em entrar e falar sobre o mercado de WordPress para as mulheres, né, tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer primeiro esse grupo de mulheres, eu acho que a comunidade WordPress em geral é uma das mais receptivas, assim, porque a gente realmente tem essa preocupação, né? Então, a gente tem a preocupação em ser inclusivo para todo mundo e a gente vem tomando ações, né, nesse sentido. Ainda sabemos, né, temos a autocrítica de saber que a gente pode melhorar bastante, mas a gente está caminhando. Então é isso. Convido todo mundo a visitar os links. Beleza. Eu vou deixar os links aí na descrição. Tá? E referente à comunidade de WordPress, ela é realmente receptiva, é muito legal, galera. Eu fui no WordCamp de 2016, né? Que foi agora em dezembro, né? Isso. Dezembro. E Dia 10. eu fui em vários eventos no ano passado, tá? E um dos que eu mais me senti à vontade foi no de WordPress. Eu tipo, sou suspeita a falar que normalmente eu me sinto mais à vontade com a galera de tecnologia, assim, desenvolvimento. Mas o de WordPress foi um dos melhores, assim, nesse quesito, com certeza. E também o conteúdo E foi teve pão rico. de queijo. Oi? E teve pão de queijo. Opa! Teve pão de queijo, traquinas. Eu só não coloquei na bolsa porque é falta de educação, né? Não tinha levado. Obrigado você que assistiu até agora o Hangout. Obrigado, Anissa, por aceitar o convite e fazer o Hangout comigo. Se inscreve aqui no canal, no Chifre, tá? Clica aí para se inscrever. Se você já foi inscrito ou está se inscrevendo agora também, não tem problema. Clica no sininho aí no seu celular, no YouTube, para você ser notificado sobre novos vídeos, tá bom? Acesse o Facebook lá, /Chief of Design, curte a nossa fanpage e também acesse o blog chiefofdesign.com.br, porque tem muito conteúdo legal lá para você aprender, beleza? Então é isso, eu vou indo nessa. Estudar é galuxo. Forte abraço e até mais. Fui!